Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez nos encontramos aqui para falar especialmente sobre o direito das obrigações, Civil 2. Vamos lá, dar continuidade a essa que é a nossa segunda aula. Vamos dar continuidade ainda à teoria geral das obrigações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que às vezes causa severa confusão na cabecinha dos alunos, na cabecinha dos estudantes que estão se voltando à leitura do direito das obrigações. Muita gente fala comigo, Cláudio, direito das obrigações, eu tenho direito, quando a gente constitui uma relação jurídica, exatamente a que a pessoa me exija o carro que eu devo a ele, ou a moto que eu devo a ele. Então, eu tenho uma relação com um objeto. E aí surge a grande distinção, ou na verdade a necessária distinção que faremos sobre a grande diferença entre direitos pessoais, que são as obrigações, e eu disse a vocês que as obrigações, elas envolvem pessoas, e direitos reais, ou direito das coisas, que envolve uma relação jurídica entre a pessoa e um bem material. Pois bem, isso causa alguma confusão, notadamente quando se trata de uma obrigação de dar. Eu já mencionei a vocês lá as prestações, a classificação das prestações, que é dar, fazer e não fazer. Mas vamos ver isso a partir de agora, beleza? Olha só, o direito das obrigações, ele institui inequivocamente uma relação jurídica pessoal, interpersonae, ou seja, que envolve pessoas. Por isso mesmo se diz que o objeto prestacional imediato, que é o mais importante, ele decorre exatamente da conduta humana, ou seja, precisa de uma conduta humana para satisfazer aquela obrigação. A obrigação que sempre vai se nuclear, vai se materializar através do verbo dar, fazer e não fazer. Só quem pode dar, uma pessoa. Só quem pode fazer, uma pessoa. Só quem pode não fazer, também a pessoa. De modo que, dentro desse contexto, nós temos a principal distinção entre o que seria relação jurídica obrigacional de natureza pessoal, como são as obrigações, em detrimento do que seria uma relação que a gente costuma chamar de relação hierárquica. Hierárquica porque é o domínio, é a propriedade exercida por uma pessoa sobre uma coisa. E aí vejam vocês que nós temos algumas distinções e nós temos algumas ferramentas que serão úteis para marcar essas divisões. Eu chamo vocês a acompanharem comigo aí na imagem que vai haver algumas mensurações. Vejam vocês, enquanto que na relação pessoal ou na relação jurídica obrigacional, nós temos uma relação horizontal. Horizontal por quê? Porque as duas pessoas, credor e devedor, eles estão no mesmo patamar hierárquico. Não existe sobrevalência de hierarquia de um sobre o outro. Diferentemente, quando a gente fala da relação jurídica de propriedade, em que a propriedade é exercida por uma pessoa sobre a outra. Na obrigação não tem isso. Você é credor da outra pessoa, mas você não é dono da outra pessoa. E isso aí, pessoal, inclusive limita, evidentemente, o exercício da cobrança do direito de crédito. O credor não pode, em hipótese alguma, cobrar de forma a violentar, a lesar a integridade física, liberdade e o bom nome do devedor. E aí são limitações absolutamente importantes a estas relações. E eu vou perpassar com vocês exatamente as características de um e de outro elemento. Vou partilhar a tela aqui com vocês para a gente poder fazer isso com mais qualidade, ok? Vejam vocês então que a gente pode distinguir, diferenciar os direitos
obrigacionais, as relações jurídicas de direito obrigacional das relações jurídicas de direito real, a partir, por exemplo, do sujeito. Enquanto que nas obrigações existe um sujeito ativo e um sujeito passivo, ou seja, haverá pluralidade de sujeitos e diversificação desses sujeitos, um no polo ativo e outro no polo passivo. Quanto aos sujeitos, nós temos no exercício do sujeito do direito real uma pessoa, e no polo passivo, ou seja, de observância desse direito de propriedade, todas as outras pessoas, ou seja, ela no direito real é oponível erga omnes, enquanto que no direito obrigacional ela só é oponível inter partes. O que é que isso quer dizer? Oponível erga omnes, vocês já sabem, quer dizer contra todos. Então, se eu sou dono do meu carro, eu posso defender a propriedade do meu carro. Não quero que você pegue meu carro, contra qualquer pessoa. Eu não quero que você use o meu carro, contra qualquer pessoa. Enquanto que no direito obrigacional, nós temos uma relação interpartes. De quem é que eu vou poder cobrar a obrigação de dar, fazer ou não fazer? Somente do devedor. Assim como ele também terá uma relação jurídica vinculativa a mim, que só poderá pagar-me. Beleza? O segundo ponto que a gente tem a tratar diz respeito ao objeto. O que é que diferencia na análise quanto ao objeto no direito real e no direito obrigacional? Vejam vocês que o objeto da relação jurídica de direito real tem como objeto, tem como desiderato uma coisa, o exercício da propriedade sobre uma coisa, ou seja, é um direito de sequela, é um direito que vincula determinada pessoa a exercitar a propriedade sobre uma coisa. Enquanto que o objeto da obrigação, da relação obrigacional, ela tem, na verdade, uma conduta humana de dar, fazer ou não fazer. Lembrem-se, direito real, só existe a coisa e uma pessoa. Direito obrigacional, relação jurídica em que há duas pessoas. Por isso mesmo que nós temos aqui verbos praticados pela pessoa, dar, fazer e não fazer. Quanto à duração, eu já disse lá no conceito que as obrigações, elas são necessariamente de duração temporal definida, ou seja, eles são direitos finitos e transitórios. Portanto, ele vai durar por certo tempo. Enquanto que a propriedade não. A propriedade ela existe sem prazo para ser desconstituída. Ela existe sem prazo efetivo para a sua desconstituição. De modo que ela vai, inclusive após a vida, gerar efeitos sucessórios para os descendentes ou ascendentes ou para qualquer um dos herdeiros. Ou seja, eu sou dono de uma casa, minha casa fica comigo até o dia que eu resolva me desfazer ou que ocorra alguma interrupção involuntária desta relação jurídica. Quanto à formação, isso é muito interessante. Como é que se formam os direitos reais, o direito de propriedade? O direito de propriedade, pessoal, ele é o chamado número clausulus, ou seja, número clausus, exatamente que existem cláusulas que enumeram a relação de propriedade. Como assim, Cláudio? A propriedade, ela surge efetiva e necessariamente da previsão legal. Para eu ser dono de uma casa, existe o Código Civil e o Código, a Lei de Registro Civil Imobiliário, que prevê como eu devo documentar essa minha propriedade. Caso não o faça, eu corro o risco de perder essa propriedade. Enquanto que as relações jurídicas obrigacionais quanto à sua formação, elas são chamados números apertos. Apertos, pessoal, de aberto, ou seja, não tem limitação. E a limitação vai ser qual? Exatamente que ela não se colida com lei ou atenda, em alguns casos, às formalidades legais. Por isso mesmo que existe uma infinita
maior possibilidade da constituição de relações obrigacionais do que de propriedade. Por que é que eu não posso comprar a vida de ninguém ou comprar um órgão de alguém? Porque a lei não permite que eu institua propriedade sobre esses bens. Enquanto que, sobre tudo que não seja proibido, eu posso constituir relação obrigacional. Quanto ao exercício, vocês vão ver que aí marca, evidentemente, uma distinção própria entre esses dois institutos. Por quê? Porque no direito obrigacional existe, para a satisfação do dar, fazer ou não fazer, que é a prestação, a necessidade de um devedor. Eu não posso simplesmente ser credor de dar, fazer ou não fazer se eu não tiver um devedor para satisfazer essa minha obrigação. Enquanto que no direito real, o dono, o proprietário, ele simplesmente exercita a propriedade sobre e diretamente sobre a coisa, ou seja, sobre o bem que ele é titular. Sendo ele titular de um bem, ele vai poder efetivamente exercitar o seu direito de propriedade como lhe bem aprouver, dentro dos limites legais, evidentemente. Quanto essa defesa, quanto à ação processual de defesa desses direitos, ou seja, do direito de propriedade e do direito à obrigação, ele pode ser exercido contra qualquer pessoa. Como assim, Cláudio, contra qualquer pessoa? Um exemplo bem simples. Qualquer pessoa que entre no meu terreno, pode ser conhecido, desconhecido, enfim, nacional, estrangeiro. Qualquer pessoa que entre no meu terreno, eu tenho o direito de demandar contra ele para retirar ele de um terreno meu. Enquanto que, na relação jurídica obrigacional, eu somente tenho o direito de fazer esse tipo de ação contra o devedor, ou seja, é limitada a relação obrigacional para credor e devedor. Por isso que se diz que na relação obrigacional se tem uma relação jurídica horizontal, enquanto que na relação jurídica de propriedade se tem uma relação vertical, ou seja, de cima, proprietário, para a coisa que é propriedade. Beleza? Então, vamos seguir a partir disso, galera, falando sobre alguns elementos próprios da nossa relação jurídica, que são as fontes da obrigação. Evidentemente que vocês, já no segundo semestre, são quase doutores, já têm uma boa noção sobre o que se fala de fontes. Claro, eu vi fonte lá em Direito Civil 1, a parte geral. Tem a ver com isso aqui? Claro que tem. Tem tudo a ver. Porque muitas dessas fontes vão se repetir aqui dentro do nosso conteúdo. E vejam vocês que a gente vai divisar aqui como fontes mais comuns, mais reconhecidas entre os doutrinadores, 4 fontes das obrigações. A primeira delas é a chamada fonte imediata, que é a fonte mãe de tudo, que é a lei. E nesse contexto a gente precisa deixar claro que a lei ela é uma fonte da obrigação em 2 aspectos. Tanto ela pode criar uma obrigação a partir da sua dicção legal. Como assim, Cláudio? Pagar alimentos é uma obrigação legal, está prevista na lei. Como também ela serve de parâmetro, de balizamento, de molde para a instituição da obrigação. Por quê? Porque nenhuma obrigação será permitida ser constituída contrária à lei. E mais, quando a lei prevê forma específica para a constituição de determinada obrigação, ela terá que ser feita daquele jeito, sob pena de não ter validade. Beleza? Então, ela é formal e material. Ela determina quanto à forma e determina também determina obrigações quanto ao seu conteúdo. Seja criando obrigação, seja
proibindo a constituição de obrigação sobre determinados aspectos. Além disso, a maior fonte de obrigação é exatamente o contrato. Contrato que vocês vão estudar mais a fundo no próximo semestre, mas a gente precisa dizer para dentro das nossas obrigações que o contrato ele é um instrumento de manifestação voluntária de vontade das partes, ou seja, as partes elas manifestam interesse em constituir determinada obrigação para se relacionarem, ou seja, criar um débito e um crédito perante uma ou outra pessoa. O contrato, galera, nem sempre, quando se fala em contrato, a gente tem que imaginar o contrato escrito ou não escrito. Já falei sobre isso. Contrato formal ou não. Mas ambos são válidos, desde que não haja uma exigência específica para aquela obrigação ser feita através de contrato formal. Como assim, Cláudio? Por exemplo, o crédito consignado, o empréstimo através de crédito consignado, ele precisa ser feito por escrito. Por quê? Porque a lei assim o prevê. Então, ele deve ocorrer através de contrato formal. Mas se eu quiser emprestar a você que está aí me assistindo R$50, você me pede emprestado. Cláudio, me empresta aí R$50, próxima semana eu te pago. Tá bom, beleza, emprestei. Eu posso te emprestar assim? Posso. A grande questão que a gente tem que pensar é, posteriormente, como vai ser provado que houve esse empréstimo e quais os seus termos. Por isso que o contrato, pessoal, ele é um instrumento de formalização. E sendo a obrigação formalizada, sendo a obrigação delimitada quanto à sua forma, ela se torna seguramente muito mais fácil de ser cobrada, ou seja, ela é mais bem constituída e gera menos questionamento, gera uma segurança jurídica maior. Pois bem, o penúltimo tipo de fonte que eu quero falar para vocês é o chamado ato ilícito. Como é, Cláudio? Ato ilícito. Tudo isso nesse instante que a lei, que a obrigação não pode ter objeto ilícito, disse que não pode ter objeto ilícito. Mas eu estou falando aqui, galera, sobre a questão do ato ilícito como fonte da obrigação. Imaginem comigo. Digamos vocês que qualquer um de vocês vem dirigindo o seu carro tranquilamente, respeitando a velocidade, na direção certa, com atenção, ou seja, cumprindo todas as regras do Código de Trânsito. Vem um motorista inadvertido que havia ingerido uma garrafa de cachaça, vinha com excesso de velocidade, fez uma ultrapassagem perigosa e avançou uma preferencial. E por isso ele colidiu com seu carro. O que é que ele cometeu? Uma infração que violou diversas normas legais. Tendo ele cometido esses atos que são denominados ilícitos, não necessariamente criminal, e sim violação da norma civil, ato ilícito, ele comete uma violação de um dever de direito dele. E ele, com esta violação, pratica o ato ilícito, e este ato ilícito dele lhe causou um dano, porque ele colidiu em seu carro, destruiu o seu carro. E isso, pessoal, tem um viés significativo, ou seja, o ato ilícito gera uma obrigação. Cláudio, qual é a obrigação que vai gerar se ele bater em meu carro? Você vai poder o quê? Você vai poder entrar contra ele, no popular, entrar na justiça, para que ele venha a consertar o seu carro, ou ressarcir os prejuízos? Sim. Então, o que é que o ato ilícito, violador da norma civil, gera? Gera exatamente o dever de indenizar. Dessa forma, o ato ilícito ele gera uma obrigação reparatória contra o devedor e em favor do credor. Ou seja, a ação reparatória, pessoal, vai criar um polo passivo, aquele que violou o dever jurídico, em favor de um polo
ativo, que é exatamente aquele que sofreu os prejuízos daquela relação. Beleza? A última das fontes que eu quero falar para vocês é exatamente a chamada declaração unilateral, ou seja, os atos unilaterais. Os atos unilaterais, que eu vou colocar aqui algumas informações para vocês, dividindo a tela. Pois bem, os atos unilaterais, quase não sai, os atos unilaterais são previstos a partir do artigo 854 do Código Civil e vão até mais ou menos ali 880 e pouco, 885. Vejam vocês que os atos unilaterais, vocês podem estar pensando, Cláudio, como é que você vai fazer uma obrigação através de um ato unilateral, através de só ter uma pessoa? Calma. De fato, vocês podem pensar, Cláudio, tu disse no começo que tinha que ter um credor e um devedor, e de fato tem. Só que os atos unilaterais, eles são uma forma excepcional, uma fonte excepcional de constituição da obrigação, porque eles iniciam por ato apenas de uma das partes, mas ele vai constituir, sem sombra de dúvida, uma relação obrigacional bilateral com um credor e com um devedor. Assim sendo, superada essa dúvida, que não é incomum, vocês vão ver que os atos unilaterais são divididos em 4 espécies. A primeira espécie é a promessa de recompensa, que está lá no artigo 854 até o 860. De que trata a promessa de recompensa? A promessa de recompensa, ela é uma relação jurídica que ela se inicia com a identificação apenas do devedor. Eu tenho a identificação de quem é o devedor e a condição, o elemento de credor vai surgir somente futuramente através do cumprimento daquela condição. Como assim, Cláudio? Eu vou dar um exemplo, você vai matar fácil. Digamos que meu cachorro foge, meu cachorro sultão. Foge de casa, está na rua, eu desesperado atrás de meu cachorro, vou lá e faço um anúncio na rádio. Vou no programa de altíssima audiência da rádio e digo, prometo R$1.000 para quem encontrar e devolver sultão. Daí nós temos criada uma obrigação, atendido os requisitos, evidentemente, dos negócios jurídicos em geral e também atendido aos requisitos da promessa de recompensa, que é ser pública, ser realizada de forma pública, ter objeto lícito, etc., eu sou devedor para qualquer pessoa que chegue e devolva o meu cachorro, eu sou devedor de R$1.000. Vejam vocês que é criado um polo passivo, é criado uma obrigação e que posteriormente se completa com o credor. Mas a obrigação ela já existe a partir do momento que eu faço o anúncio dela de forma pública. A segunda questão que a gente tem que tratar, a segunda fonte unilateral, são a chamada gestão de negócios. A gestão de negócios está lá no artigo 861. E a gestão de negócios, ela tem tudo a ver com uma atividade, uma ação unilateral. Por quê? Porque ela se constitui exatamente em um ato de gestão de coisa alheia. Ou seja, alguém cria uma obrigação para um terceiro. Cláudio, isso não pode. Pode, e eu vou mostrar a vocês como pode a partir de agora. Lá na gestão de negócios alheios, ele vai dizer no código, deixa eu só abrir o código aqui. E veja então o que diz o artigo 861. Aquele que, sem autorização do interessado, intervém na gestão de negócio alheio, dirigi-lo-á segundo o interesse e a vontade presumida do seu dono, ficando responsável a este as pessoas com que tratar. Ou seja,
fica responsável o dono da coisa pelas despesas que forem oriundas, decorrentes daquela gestão de negócio. Cláudio, me dá um exemplo que eu estou voando mais alto do que... Vê só, vamos voltar aqui para a terra. Digamos aí que eu venho passando aí na rua e sou frequentador do Bodega Cariri. Estou lá, eu gosto de ir para lá. Quando eu vou passando, vejo que o Bodega está enchendo de água. Está uma inundação, choveu, aquela rio da PUC ali está transbordando, está enchendo o Bodega de água. E é evidentemente que a água ali vai inundar e vai danificar produtos, bebidas, eletrônicos, enfim. E eu, diante disso, digo, rapaz, eu não posso ver o Bodega ser destruído, porque senão para onde é que eu vou próxima semana? Saudade, né, minha filha? Uma bodega e tal. Foi bem, mas quando passar a pandemia a gente volta. E vou e ligo urgentemente para um caminhão pipa, daqueles que tem a bomba de sucção. E ligo, meu irmão, vem aqui para você succionar a água que está invadindo a bodega e despejá-la na rua. Pois não, tal, o cara chega lá e encosta o caminhão, começa a sugar aquela água e evita, evidentemente, o prejuízo da inundação no bodega. Isso gerou um custo aí de R$2.000 para essa atividade. E aí eu pergunto para vocês, quem é que tem que pagar esses R$2.000 ao dono do carro-pipa? Eu, que contratei, ou o dono do bodega, que eu não sei nem quem é, mas quando ele aparecer, eu vou dizer que ele tem que pagar. Vocês acham que assiste direito a mim, que sou o terceiro interveniente, ou cabe essa responsabilidade ao dono do bodega? 2 segundos para responder. 1, 2. Será de obrigação do dono do bodega pagar esta obrigação. Por quê? Porque eu, embora terceiro, agi de forma prevista pelo artigo 861 na gestão de negócio alheio de forma eficaz para que pudesse esta gestão ser realizada e salvaguardasse, protegesse o patrimônio daquele proprietário. Daí porque se cria, com um ato unilateral, uma obrigação para o dono do negócio. As duas últimas formas de ato de fonte unilateral são exatamente o chamado pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Ambos têm matrizes para criar uma obrigação ressarcitória, ou seja, eu não tenho nada a ver com o problema, mas eu sou projetado em uma obrigação por um ato de outra pessoa. Vejam só. Pagamento indevido. Pagamento indevido pressupõe uma relação jurídica anterior, cujo o pagamento era devido, mas foi feito em favor da pessoa errada. Eu compro um cavalo a alguém e vou fazer um pagamento por conta. O nome do vendedor do cavalo é Antônio José da Silva. E ele me deu a conta dele lá, o número de sua conta. Antônio José da Silva deu a conta. Quando eu fui digitar a conta, evidentemente, eu errei um dígito e caiu na conta de seu Antônio José de Souza. Eu li lá o nome, não me atentei, simplesmente confirmei a transferência. Transferi R$2.000, que eu deveria transferir para Antônio José da Silva, transferi para Antônio José de Souza. Vejo vocês, eu vou ter que pagar Antônio José da Silva. Ele vai vir me cobrar, você não me pagou, depositei. Não, eu depositei errado. Problema seu, me pague. Eu vou lá e pago. Mas eu pergunto a vocês, Antônio José de Souza, que recebeu indevidamente aquele pagamento, ele pode ficar com esse pagamento? Claro que não. E aí, em razão de se tratar de um pagamento indevido, ele vai ter que me ressarcir. Então, qual é a obrigação que foi criada unilateralmente?
o meu pagamento indevido, gerou uma obrigação para o seu Antônio José de Souza de me ressarcir R$ 2.000. Queira ele ou não queira, vai ter que me ressarcir. E a última delas, pessoal, é exatamente o enriquecimento sem causa, que não tem nada a ver com enriquecimento ilícito. Enriquecimento ilícito, na verdade, é aquele que decorre de ato ilícito. Aqui não. Aqui, o pagamento sem causa, ele não tem uma causa justificada. Ou seja, os doutrinadores, inclusive, incluem o pagamento indevido como uma das modalidades de enriquecimento sem causa. E, igualmente, aquele que se beneficiou com aquele enriquecimento sem causa também vai ter que ressarcir, vai ter que restabelecer a normalidade, o equilíbrio desta relação obrigacional. Porque não é justo que ele enriqueça, na verdade, que ele ganhe algo sem justificativa, em detrimento do sacrifício de outro. Beleza? Por hoje ficamos por aqui e nos encontramos em breve com algumas novas lições sobre o direito civil das obrigações. Então, fique com Deus e tchau, obrigado!